quando ele subiu lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Deu o quê? Para quê? Ele falou qual tipo de pessoa? Então ele dá dons para as pessoas. Espírito Santo, te louvo nessa noite, porque se o Senhor não agir, pouco importa as minhas palavras. Se o Senhor não falar conosco, vai ser somente uma oratória humana, e a oratória humana pouco muda a nossa vida espiritual. O Senhor é o governo do céu, é o governo do tempo, do vento, do espaço, aquele que promove o nosso espírito, que traz uma palavra dentro de nós, que muda a nossa história, nosso vocabulário, que muda as nossas projeções, os nossos pensamentos, que muda a nossa inteligência, que traz sobre nós tempos novos. É aquele que faz conserto aonde é impossível. É aquele que nos traz visões do céu. É aquele que nos dá dons espirituais. Aquele que nos faz ser seres sobrenaturais. E é o Senhor, na excelência da primícia do céu, Pai, nessa humildade de espírito, eu te peço que mais uma vez traz uma palavra no meu coração. É isso que eu te peço. É isso que eu trago nessa noite. A palavra rema, a palavra do céu no nosso espírito, em nome de Jesus. Pessoal, hoje é muito falado de uma mente inteligente, de seres controlados, de seres equilibrados, de seres mentalmente fortes. Isso é muito falado. De seres que conseguem virar chave, de seres que conseguem entrar em níveis elevados. Isso muito é falado. É muito falado hoje e é um discurso maravilhoso. É algo que inspira, que abre a mente, que dá vontade de fazer isso. Mas a Bíblia, ela ensina o que de verdade é. Ela ensina que a nossa mente tem que ser mudada. Quando eu digo mente, não tem nada a ver com pensamento. Não é pensamento. Essa mente aqui é uma mente que ela nunca vai ser mudada. Ela é uma mente natural, é uma mente humana. A mente humana é isso. Mas a Bíblia não está falando da mente humana. A Bíblia está falando de uma mentalidade espiritual. E muitas pessoas, o lado espiritual dele é morto, é congelado, é eletrocutado, é falido. Esse lado espiritual dele é um lado totalmente imerso. É um lado que já foi esquecido. E aqui o apóstolo Paulo fala que tem que haver essa mudança. Ou seja, um espírito nosso precisa ser levantado novamente e ter acesso ao céu. Porque a alma nossa, ela é justamente voltada para a terra, para as emoções, para os pensamentos, para comer, beber, cheiro e tudo mais. Ela precisa existir e está agindo, mas o espírito nosso é que tem comunicação com o céu. E é isso que o apóstolo está falando de mudar a mente. É de que o nosso espírito precisa estar ligado novamente no céu. Como que o espírito é ligado no céu? Eu começar a orar, buscar a presença, falar: Deus, fala comigo, fala no meu espírito. Eu preciso da sua voz em mim. Porque a mente humana não é suficiente para a terra e tudo que nela há nós resolvermos estarmos equilibrados. Muitas coisas que nós achávamos que lidávamos de uma forma fácil, quando ela vem até nós nos deparamos com ela, a gente se sente debilitado. Tem pessoas que achavam que era muito forte, quando aconteceu alguma coisa ela ficou totalmente paralisada. Por quê? Porque ela pensava que ela sabia lidar, mas quando vem ela não sabe. Por quê? A mente não foi mudada, o espírito não foi alimentado. E quem aguenta o rojão, a dificuldade, a escassez, os problemas complexos, os problemas de relacionamento, o dia a dia, o comportamento mudado de cada dia, o ser humano é diferente. Quem consegue lidar com essas ondulações é o espírito. Quem consegue lidar com perdas é o espírito. Quem consegue lidar com divisões repentinas é o espírito. Quem consegue lidar com falências é o espírito.
Quem consegue lidar que de repente alguém rompe o relacionamento e vai embora é o espírito. Por isso, uma mente mudada, ou seja, um espírito alimentado, eu sou alguém mais forte, eu sou alguém mais visionário, eu sou alguém mais inteligente, eu sou alguém que suporto mais as pressões. Qual que é a diferença de alguém fraco e alguém forte? É alguém que aguenta pressão, é alguém que aguenta dia difícil, é alguém que aguenta romper aquilo que humanamente é grande. As pessoas que rompem tal coisa são pessoas que a mente foi transformada. É alguém que recebe dom do céu. A Bíblia diz que Deus daria dons às pessoas. Que dom? É um dom justamente dessa força que não é humana. É um dom que quando você depara com situações horríveis, situações constrangedoras, situações mortíferas, situações de grau elevadíssimo de dificuldade, aí dons que vêm do céu traz sobre nós uma força sobrenatural, uma inteligência sobrenatural, uma visão sobrenatural. Isso é o que? Dom que vem do céu. E muitas pessoas pensam que ela não pode ter um dom do céu, que ela é muito carnal. A Bíblia fala que é para aquele crer. E eu ministro o dom do céu na sua vida, que além da inteligência humana, você vai ter dom do céu. E a Bíblia fala de vários dons. E a gente precisa mudar essa mentalidade. Enquanto Deus não muda a minha mente, eu penso que tudo ao meu redor está errado, só eu estou certo. Enquanto Deus não muda minha mente, eu penso que eu sou o menor de todos. Enquanto Deus não muda minha mente, eu penso que eu nunca vou ser curado. Enquanto Deus não muda minha mente, eu penso que eu nunca vou ser feliz na vida sentimental. Enquanto Deus não muda minha mente, eu não acredito que aonde eu estou vai ser mudado. Enquanto Deus não muda minha mente, eu vou pensar que eu sou melhor do que todo mundo. Enquanto Deus não muda minha mente, eu não vou ser uma pessoa agradável. Porque quando Deus muda, Ele traz a perfeição certa em cada ser humano, e Ele tem um comportamento correto em cima de tal situação. Isso é dom do céu. Isso é mudança de mentalidade. Isso não é frequência humana. Isso não é você, não nasce com isso. Isso vem do alto. Por isso o apóstolo Paulo teve que renovar a mente. Com tanta inteligência, ele entendeu que só a inteligência não é suficiente. Mas Deus não mata a sua inteligência, Ele qualifica a sua inteligência. Além da inteligência mortal, humana que você tem, Ele traz algo sobrenatural, uma frequência do céu. Alguém que analisa a situação com a perfeição como nunca. O que é o grande erro de muitos? Ele analisa algo da forma errada. Ele tira situações que não existem. Ele põe pontos que não é verdade. Ele acredita em coisas que realmente não tem nada a ver. Em cima daquilo ele toma um posicionamento e erra. Mas quando a mentalidade está em Deus, a gente faz a escolha certa, a gente sai na hora certa, a gente entra na hora certa, a gente liga na hora certa, a gente aceita uma pessoa nova na hora certa, a gente faz a amizade correta. Nós andamos com um alinhamento perfeito, não por nós, mas pelo poder que vem do céu. Mas como que eu adquiro isso? Tendo em mente que Deus vai continuar fazendo isso todos os dias na minha vida, e eu vou receber o dom do céu, uma mente nova e dons que vêm de Deus. Humanamente falando, não somos capazes. Deus te criou para isso, sabe por quê? Para você entender que tem que recorrer a uma autoridade maior. Por isso ninguém é completo. Por isso você vê o inteligente se perdendo. Por isso você vê o rico não querendo viver. Por isso você vê alguém que você achava que era super capaz, simplesmente não querendo sair mais de casa. É para a humanidade ver que ela não é completa. Não importa o grau de instrução que ela tem, não importa que nível na terra ela chegou, ela precisa da frequência do céu para ser completa. Porque Deus só vai trazer estes dons para pessoas que reconhecem que precisa deles. Precisa de mudar a mentalidade, a frequência, a visão das coisas. Nós queremos ter uma visão das coisas como nós sempre enxergamos, como criança, adolescente, adulto. Não! Deus precisa mudar a nossa mente, que a gente descobre que aquele terreno é um terreno valioso. Deus muda na sua mente e você começa a olhar que aquela situação era tão difícil e hoje ela se torna bem menor. Quando Deus muda a mente, Ele muda a visão.
Ele traz um alcance maior, Ele traz você a níveis elevados, mas isso é dom do céu. O ser humano não carrega isso. Ah, mas eu conheço alguém que tem um QI elevadíssimo. Ele não tem dom do céu, isso é humano. E Deus traz uma fé sobrenatural. É a fé que humanamente não é, humanamente não existe, humanamente eu sou incapaz, mas Ele me traz essa frequência e esse posicionamento que eu nunca teria em cima de tal coisa. Por isso o ser humano precisa crescer espiritualmente, conhecer a palavra, conhecer Cristo, aprofundar nele, conhecer o Espírito Santo, buscar dons do céu. Ao invés de você ficar lá corroendo unha, olhando, tentando a terra, muda o seu foco, fala: Deus, traz aqui na minha mente um alinhamento diferente, me mostra essas situações de níveis que eu não vi. Reconheça que não é suficiente, reconheça que você tem uma inteligência, é muito importante, mas se unificar com Deus, você se torna alguém sobrenatural. E Deus está levantando pessoas normais para serem sobrenaturais. Pedro era normal, virou sobrenatural. Saulo era normal, virou sobrenatural. Judas era normal e virou sobrenatural. Tomé era normal e virou sobrenatural. Moisés era normal e virou sobrenatural. Elias, a Bíblia fala, era um homem como qualquer um de nós, virou sobrenatural. Deus procura seres mortais para serem seres sobrenaturais. Isso não é nada anormal, não. Todo ser humano pode ter isso. Por isso muitas pessoas ficam inculcadas: como é que alguém tão incapaz se torna alguém tão bem sucedido de uma hora para outra? Ele buscou o sobrenatural, e o sobrenatural Deus traz para aqueles que humildemente reconhecem que precisa disso. E eu declaro o reconhecimento do céu dentro de você, para buscar algo que é anormal, algo que é de um cunho mais elevado, algo que vai além da imaginação. Tem gente que fala assim: eu queria ser um grande pensador. Eu quero falar com você: ao invés de buscar ser um grande filósofo, um grande pensador, busca ser alguém cheio do Espírito Santo. Busca ser alguém que tem revelação do céu, porque dormindo Deus vai te revelar o que você vai fazer amanhã. Olhando para uma frase, Ele vai te mostrar algo que você nunca viu. Conversando com alguém, você vai ter uma resposta que você nunca imaginava. Mas Deus só age em cima daqueles que têm uma humildade suficiente de dizer: eu preciso do céu sobre a minha cabeça. O problema hoje é que a humanidade, por ter muito conhecimento humano, ela pensa que é suficiente. Mas isso aqui não tem nada a ver com intelecto, tem a ver com o Deus que age naqueles que creem. Traz uma excelência além do normal. E quem é inteligente, ele triplica a inteligência, sabia disso? Quem busca o sobrenatural, além de ser inteligente, ele vai triplicar a inteligência. E outra coisa que Deus traz, Ele traz uma rapidez na sua mente de tomar decisão que você nunca imaginava. Pessoas que têm dúvida até com a roupa que veste, se vai ou se não vai, se come ou se não come, Ele tira as dúvidas da sua cabeça e te coloca alguém assim: ó, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que falar, é naquele lugar que eu vou. Ele tira essa dúvida do seu coração. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu termino? Será que eu começo? Será que eu abro essa empresa? Será que eu faço tal coisa? Quando eu estou ligado no céu, o céu me dá uma certeza que eu vou agindo e Ele vai operando. Mas isso é poder do céu, é mudança de mente. Pessoas que não mudam a mentalidade, trazem a mentalidade do céu, ela continua sendo a mesma pessoa sempre. Tempos passam e ela continua a cada dia pior. Mas eu ministro dons do céu dentro de você. É de você olhar alguém e saber se isso aqui é ou não é. É de você sentar e conversar com alguém, o Espírito falar dentro do seu espírito assim: não fecha o negócio, fecha o negócio, faz uma parceria, não faz uma parceria. Isso é dom do céu. Não adianta, é dom do céu. Quanto mais eu busco o céu, mais eu tenho um nível elevado de acerto. Quanto mais eu busco o céu, mais saúde eu tenho. Pessoas que acessam o céu, a saúde dele, ela fica em perfeito estado. Sabe por quê? Porque muitas coisas emocionais que sobrecarrega, ele não vai sobrecarregar. Muita ansiedade nele não vai ter.
muitos meios de trazer nele doença emocional, não vai trazer, automaticamente ele vai ser uma pessoa saudável. Todos os homens e mulheres cheios de Deus, ele tem saúde, ele tem paz, ele dorme, ele sabe que se ele não consegue, amanhã Deus traz uma resposta. Se dentro da casa dele tudo não está bem, ele sabe que a ação do céu ali vai trazer uma palavra e tudo vai chegar ao normal. Ele não começa a trazer mais o mundo sobre as suas costas. Ele sabe que tal área tem que ser Deus para agir. Ele sabe que aquilo ali não é ele mais. Sabe por que muitas pessoas estão tristes? Que ele acha que não deu conta. Quando você é cheio de Deus, você sabe que aquilo ali não faz parte de você. Até aqui eu ajudei, daqui para cá eu tenho que tirar o pé. Muitas pessoas, por falta de dons do céu, insistem com pessoas, com lugares que não é mais para estar lá, mas por falta de dons espirituais, continua lá, continua malhando em ferro frio, continua tentando coisas que nunca vai trazer frutos. Depois de 25 anos ele acorda, mas se tivesse dons do céu, nem 6 meses estaria naquela situação. Que o Espírito capacitador, o Espírito que traz dons, não estou falando de nada natural, é realmente alguém se tornar um super ser.